Bem, senhores, eu sou o professor Roberto Campos e eu estou aqui hoje dando continuidade a essa sequência de 2 aulas, onde na primeira aula eu tive a oportunidade de falar a respeito do PIC, fazendo uma abordagem a respeito do hardware, do software e do processo de gravação de um código-fonte num microcontrolador PIC, onde a gente teve a oportunidade de fazer aqui um pequeno projeto. E agora nós vamos falar um pouquinho a respeito do microcontrolador ESP32, onde a gente também vai fazer aqui uma abordagem do hardware do ESP32, do software envolvido no processo de desenvolvimento de projeto e desenvolver um pequeno projeto. É uma oportunidade que os senhores têm de comparar como usar o PIC e como usar o ESP32. Os senhores verão que não é tão diferente para você trabalhar com esses 2 microcontroladores, e também é uma oportunidade de você, conhecendo essas 2 ferramentas de automação, tomar a decisão de optar por aquele que vai ser o melhor microcontrolador a ser adotado num projeto de automação que porventura você venha ter que demandar. Tá bom? Bom, então, dando seguimento aqui, eu queria só aproveitar a oportunidade falar para vocês aqui um pouquinho a respeito do curso de programação de microcontroladores PIC que eu venho trazendo aqui na minha plataforma de cursos. Esse curso é voltado para iniciantes em programação de microcontroladores PIC, onde eu faço uma abordagem do hardware do microcontrolador, da linguagem de programação e de todo o ambiente que é necessário para você chegar a desenvolver um projeto de automação usando o microcontrolador PIC. A gente, inclusive, nesse curso, nesse treinamento que eu proponho aqui, nós fazemos uma série de atividades práticas, te dando a oportunidade de inicializar a sua carreira como programador de microcontrolador PIC, que é importante o domínio dessa ferramenta, você que é profissional de tecnologia, seja você engenheiro ou técnico em automação, eletrônica, eletrotécnica, ou seja lá qual for a sua área de formação, desde que, é claro, dentro da área de tecnologia. Tá bom? E eu trago também aqui uma proposta de curso de programação do ESP32. Então, o ESP32, como é um microcontrolador que vem se inserindo hoje no contexto de desenvolvimento de projeto, está muito inserido dentro do mercado tecnológico, então eu trago também um curso onde eu ensino você toda a parte de hardware, toda a parte de software, programação, softwares envolvidos, e eu falo a respeito de vários sensores que são utilizados em desenvolvimento de projetos com a placa ESP32, inclusive falando muito de conectividade, que é uma das propostas da placa ESP32, onde você tem lá o microcontrolador ESP32. Então, senhores, esses 2 cursos são cursos que eles se complementam. Eu recomendo a você que faça os 2, senão qualquer um dos cursos ele é independente, são cursos independentes, mas que trazem para você uma proposta onde você realmente vai aprender num passo a passo, altamente didático, como desenvolver um projeto usando um desses 2 microcontroladores que hoje estão inseridos dentro do mercado tecnológico, tá bom? Então, vamos seguindo aqui a nossa atividade. Para falar de ESP32, senhores, em princípio, é importante a gente falar um pouquinho de internet das coisas, ou seja, o IoT. Então, uma grande variedade de módulos e microcontroladores já estão no mercado e são amplamente utilizados para o design e desenvolvimento de dispositivos IoT. Porém, a maioria dos dispositivos oferecidos atualmente possui um custo elevado e são grandes e pesados, tá legal? Então, o IoT, ele demanda de dispositivos de desenvolvimento de automação que não sejam muito volumosos, não sejam muito grandes e nem pesados, porque na grande maioria das vezes você vai trabalhar com esse dispositivo que vai fazer monitoramento de alguma variável em locais remotos, tá bom? Além do mais, poucos módulos são dispositivos de código aberto. Então, a placa ESP32 é um dispositivo de módulo aberto e os dispositivos que a gente tem aí no mercado não são dispositivos de módulo aberto, de código aberto. Isso também não quer dizer que você não possa desenvolver a IoT com esses outros dispositivos. Mas a ideia de mostrar para vocês o ESP32 é porque ele tem sido amplamente utilizado para desenvolver e expandir essas áreas de aplicação ao IoT.
Tá legal? Então, esse cara, ele já vem, o ESP32, o ambiente ESP32, ele já vem com esse apelo, tá? Com esse direcionamento para desenvolvimento de IoT. Até porque existem plataformas que já são desenvolvidas para trabalhar com IoT, onde você não vai precisar desenvolver um site e desenvolver toda uma interface web de conectividade para você trabalhar com a placa ESP32, uma vez que já existem plataformas específicas desenvolvidas e que, inclusive, oferecem uma série de recursos gratuitos que você já pode trabalhar desenvolvendo a IoT junto com o ESP32, tá bom? Eu trago isso no meu curso, é uma das propostas de desenvolvimento de projetos com ESP32 dentro do treinamento que eu oferto e deixei aí. Estou deixando o link do treinamento aqui nos comentários, na descrição da nossa aula aqui, tá bom? Então, por que o ESP32 ele vem com essa pegada de IoT? Porque ele é uma solução poderosa de baixo custo. Então, esse cara aqui, cara, uma plaquinha como essa aqui, está custando hoje aí no mercado uma média de R$50, tá legal? Ele é eficiente, o tamanho é reduzido e cada unidade dessa, baseada em IoT, compreende um microcontrolador e um módulo de comutação sem fio. Então, cara, quando você fala desse cara aqui, você já pensa em quê? Que você já tem um módulo pronto aqui, com um microcontrolador potente, de alta capacidade de processamento, e que esse cara aqui ele já dispõe, nessa plaquinha aqui, ó, de Wi-Fi, já dispõe de Bluetooth, e ainda te permite, esse módulozinho aqui, fazer conectividade com outros protocolos de comunicação sem fio, como o LoRa, por exemplo. Então, o ESP32 ele é um ambiente de desenvolvimento de automação que ele já vem muito voltado para essa questão da conectividade a longas distâncias, sem falar do baixo custo e do baixo consumo de energia, tá bom? Nós vamos falar a respeito disso tudo aqui nessa nossa aula, nesse nosso encontro agora, tá bom? Então, seguindo aqui, o ESP32 é uma placa prototipadora microcontrolada de baixo custo e baixo consumo de energia, desenvolvido pela Espressif, que inclui recursos como Wi-Fi, Bluetooth, um processador dual-core, o que dá a ele uma característica de processamento muito eficiente, tá bom? E principalmente essa questão do baixo custo e permitindo conectividade com outros protocolos de comunicação sem fio. Beleza? Isso tudo já no ambiente ESP32, que é essa plaquinha aqui. Beleza? Ele consome muito pouca energia em comparação com outros microcontroladores e ele ainda suporta um estado de modo de baixo consumo de energia, tá? Que é o que a gente chama de low power, ou a gente conhece, muito comum aí como modo... a gente já conhece aí em desenvolvimento de tecnologia como o modo sleep. Então, o ESP32 ele te permite você definir no seu código o momento que ele vai trabalhar no modo sleep, onde ele fica adormecido, que te permite economizar energia, ou seja, economizar bateria, em se tratando de uma aplicação IoT. Isso é fundamental, de maneira que você tenha uma longevidade de bateria muito maior quando ele opera no modo sleep, tá bom? Então isso é uma característica do ambiente ESP32. O ESP32 ele pode se conectar facilmente a uma rede Wi-Fi. Para se conectar à internet, ele pode se conectar no modo estação, tá bom? Ou pode criar a sua própria rede sem fio Wi-Fi, onde ele vai operar no modo Access Point. Então, senhores, esse cara aqui, ele pode operar como sendo um dispositivo dentro de uma rede Wi-Fi, conforme os senhores estão vendo aqui. Eu tenho aqui um Access Point, ou seja, um roteador Wi-Fi, onde eu tenho aqui, entre outros dispositivos conectados, também o módulo ESP32. Ou ele vai poder operar como sendo o roteador, tá bom? Ele sendo o roteador Wi-Fi, operando como um roteador, tá bom? E tendo outros dispositivos conectados a ele.
através do seu roteamento. Bom, esse cara também dispõe do Bluetooth, tá bom? Já é inerente da placa ESP32 e ele tem o Bluetooth clássico e o Bluetooth Low Energy. Então, o Bluetooth clássico é aquele Bluetooth que a gente já conhece, que conecta a placa ESP32 a outros dispositivos, como, por exemplo, o seu celular a curtas distâncias, de acordo com o protocolo Bluetooth. Ou então ele também tem o Bluetooth Low Energy, que é um tipo de Bluetooth que te permite também operar no modo Sleep, tá bom? Onde você tem uma economia de energia muito maior. Ele é dual core, então a maioria dos ESP32 são dual core. Eles vêm com microprocessadores extensa LX6 de 32 bits, núcleo 0 e núcleo 1, ou seja, ele vem com 2 núcleos, o que dá a ele 2 núcleos, que dá a ele uma capacidade de processamento muito superior a outros tipos de microcontroladores. O ESP32 ele suporta uma ampla variedade de periféricos. Então, os periféricos, senhores, são aqueles recursos que eu já falei para vocês a respeito de quando o microcontrolador, a proposta dos microcontroladores é trazer uma série de recursos, como, por exemplo, conversores, Wi-Fi, conversor analógico-digital, digital-analógico, modulador PWM. Esse cara aqui ainda tem um sensor capacitivo, ou seja, é um sensor que opera através de toque. Você tocou, ele identifica o toque, e aí você pode, a partir disso, gerar um processamento de algum atuador. E ele tem outros módulos de comunicação, como, por exemplo, SPI, I2C, UART, USB e uma série de outros módulos através do qual você pode comunicar o ESP32 com outros recursos, tá bom? Ou sensores. Ele também pode comunicar com o protocolo LoRa, né? Então, o protocolo LoRa é uma técnica de modulação que permite a comunicação de longo alcance, de pequenas quantidades de dados, o que significa uma baixa largura de dados, beleza? Ou seja, uma baixa largura de banda, alta imunidade a interferências e minimiza o consumo de energia. Então, senhores, até então eu estava falando com vocês aqui do ESP32, ele operando num ambiente onde você tem cobertura Wi-Fi. Mas pode ser que você queira monitorar, ou seja, desenvolver um projeto onde você vai fazer o monitoramento de uma variável num local remoto onde não tem Wi-Fi. Então, nesse caso, você pode usar, junto à placa ESP32, o protocolo LoRa, por exemplo, de comunicação, que é um tipo de protocolo onde você vai estabelecer um canal de comunicação entre uma placa ESP32 e outra placa ESP32 a quilômetros de distância. Então vamos dizer que você está num ambiente aqui, por exemplo, uma floresta, onde você quer monitorar naquela floresta ruído de motosserra, monitorar fumaça, monitorar fogo, esse tipo de coisa. Você coloca lá na floresta um ESP32 munido de um dispositivo, um transceiver LoRa, e você estabelece um canal de comunicação entre esse ESP32 que está na floresta, que é um local remoto, que não tem cobertura Wi-Fi, com outro ESP32 que já vai estar num local que tem cobertura Wi-Fi. Então você vai pegar as informações aqui na floresta, joga para um ambiente onde já tem Wi-Fi, essa distância de cobertura provida pelo protocolo LoRa é de quilômetros de distância, e aqui nesse ambiente onde você já tem Wi-Fi, você pode colocar aqui um provedor onde você vai fazer o estabelecimento de monitoramento dessas variáveis, inclusive através de protocolo de comunicação sem fio, através de uma interface IoT com o seu celular, tá bom? Você com o seu celular monitorar esse ESP32 que já está no local onde tem cobertura Wi-Fi. Então, os senhores observem que essa questão da conectividade
vem muito vigente no desenvolvimento da tecnologia dessa placa, que é a placa ESP32. Tá bom? Então, como já disse anteriormente, ele faz cobertura a longas distâncias. Volto a dizer, esses dados que vão tramitar nesse canal ESP32 LoRa, ele provém uma baixa transferência de dados, mas é eficiente quando você quer fazer uma cobertura de uma variável que não vai estar ocorrendo todo o tempo. Beleza? Outra coisa, como eu já disse, baixa taxa de dados, imunidade à interferência é uma característica do protocolo LoRa devido à tecnologia de transmissão de dados e baixo consumo de energia. Então, senhores, o curso de ESP32 que eu trago, a proposta de curso, traz aqui a comunicação LoRa usando o ESP32 do início ao fim, onde você estabelece um canal de comunicação LoRa entre duas placas ESP32. Ok? Bom, e qual é a melhor placa de desenvolvimento ESP32 para você que está iniciando? Bom, para iniciantes, nós recomendamos uma placa ESP32 com uma vasta seleção, ou seja, com vários GPs I/O. O que são GPs I/O? São terminais de entrada e saída de dados, tá bom? Disponíveis e sem nenhum recurso específico, tá bom? Então, existem placas ESP32 com recursos que já são característicos, como, por exemplo, câmera, né? o ESP-CAM, e outros tipos de ESP32 que já vêm com recursos específicos. Para você que está começando a desenvolver projetos com ESP32, você vai usar uma placa básica com uma vasta variedade de GPs I/O e sem nenhum recurso específico, tá bom? Muito bem, em nossos projetos ESP32, a gente costuma, né, eu recomendo você usar essa placa ESP32 aqui, que é a DevKit Deutsch, e essa que recomendamos para os iniciantes. Então, existem diferentes versões dessa placa. Todas as placas funcionam de maneira semelhante, ou seja, com 30 terminais GPs I/O, com 36 e com 38. O que você aprender aqui para uma placa com uma determinada quantidade de GPs I/O vai servir para todas as outras placas. Então, senhores, vamos fazer aqui uma análise da placa ESP32. Então, ela traz um processador ESP-WROOM32, ela traz aqui um chip para fazer a comunicação com o seu computador, tá? Esse chip aqui, ele serve justamente para prover a comunicação ESP32 USB com o seu computador, usando uma porta de comunicação serial, beleza? Tem também um botão de boot, que é o botão de inicialização de processamento das informações que estão gravadas no seu ESP32, na memória da sua placa ESP32. Tem um botão de reset, né, um botãozinho através do qual você pressionando esse botão, ele vai reiniciar a execução do código que está gravado na memória dele. Ele tem aqui uma entrada USB, tá, tipo C, ou mini USB. Tá bom? Regulador de voltagem. Esse cara, então, ele permite 2 níveis de alimentação nos terminais GPs I/O dele. Em alguns momentos ele vai trabalhar com 5 volts, outros momentos 3.3 volts. Tá bom? Então vamos conhecer agora os terminais GPs I/O da placa ESP32. Então o chip ESP32, esse que eu estou trazendo aqui, como modelo da nossa aula aqui. Ele vem com 48 terminais e cada terminal desse tem múltiplas funções. Nem todos os pinos eles estão expostos em todas as placas de desenvolvimento e alguns nem devem ser usados, eu vou mostrar para vocês aqui. Então a placa ESP32 DevKit Deutsch, geralmente ela vem com 36 GPs I/O expostos que você pode usar para conectar periféricos, tá bom? Então, a princípio, esses terminais eles funcionam como GP I/O, ou seja, como um terminal de entrada e saída de dados. Então, os senhores observem aqui que são 25 terminais responsáveis pela entrada e saída de dados digitais. Elas são capazes individualmente de fornecer
um máximo de 12 mA de corrente, tá bom? Então, se você tiver um dispositivo cuja corrente seja maior que isso, para você alimentar com um terminal GPIO de uma placa ESP32, é recomendável que você acione um atuador qualquer, um chaveador como um transistor, por exemplo, ou um SCR, e a partir daí você chaveia uma tensão com uma corrente maior para o dispositivo que você vai querer acionar. Tá bom? Mas até 12 mA cada GPIO pode trabalhar. E esses aqui que eu estou mostrando para vocês são os GPs I/O da placa ESP32. Senhores, observem que eles vêm aqui, ó, identificados em vermelho aqui com IO. Então eu tenho aqui uma sequência de GPs I/O do lado direito da placa e uma outra sequência aqui do lado esquerdo. Bom, todos eles identificados aqui. É recomendável que os GPs I/O 34, 35, 36 e 39 sejam somente usados como entrada de dados, tá bom? Então, como eles têm outras funções direcionadas para aplicações específicas da placa, é recomendável que esses 4 GPs I/O sejam usados apenas como entrada de dados. Ele tem os GPs I/O touch, ou seja, um sensor de toque, tá? Esses pinos portas touch, eles funcionam como sensores capacitivos, ou seja, reagem quando há uma alteração no seu estado. Então, um simples exemplo é tocar esse terminal GPIO touch. Isso vai iniciar um processo de troca de calor entre seu corpo e o terminal do ESP32, onde o sensor perceberá e vai emitir um sinal para a placa ESP32. Então, ele tem 9 terminais que podem operar como pino touch. Então, senhores, entendam esse pino touch, ou seja, esse sensor de toque, como sendo um botão onde você não usa botão. Basta você tocar o terminal ou então uma terminação metálica que esteja ligada ao terminal ESP32, você tocou, ele já vai identificar um sinal digital de entrada, tá bom? E a partir daí você pode prover uma automação qualquer. Então está aqui, ó, os terminais touch, aqui de o 0, 2 e 3, e aqui do outro lado eu tenho mais 2 aqui, o 8 e 9, e aqui embaixo mais 4, tá? Num total de 9 terminais sensores de toque. Ele também trabalha com os conversores analógico-digital, então eles são famosos na área da eletrônica. Normalmente, em desenvolvimento de projetos, você vai trabalhar com sinais analógicos, tá bom? Então, esse cara aqui ele vai fazer a conversão do sinal analógico para sinal digital, beleza? Esses sinais analógicos, normalmente, eles se convertem, são convertidos a partir de temperatura, luminosidade, distância. Todos esses são sinais analógicos. Ou seja, são variáveis que você vai coletar do ambiente que você estiver monitorando, que tem um range de valores muito grande, tá bom? Então, esses valores vão chegando em algum terminal da placa ESP32, que vai trabalhar como um conversor analógico digital, e esses valores serão convertidos em valores digitais, tá bom? Então, segundo o diagrama do ESP32, ele possui 15 pinos que têm essa característica de converter sinal analógico em sinal digital. Então, são esses aqui os terminais. Ó. Todos esses terminais identificados com a letra A são conversores analógico-digital. Então, eu tenho aqui uma sequência de terminais que podem operar como conversor analógico-digital. E aqui do outro lado, eu tenho mais 3 conversores analógico-digital aqui também. Tá bom? E ele também pode fazer o inverso, pegar um sinal digital e converter para analógico. Então, ele possui apenas 2 canais, digital analógico, tá bom? Conversor digital para analógico. Esses 2 canais são de 8 bits e eles estão no GPIO 25, que é o canal 1, e 26, que é o canal 2. São esses 2 aqui que eu estou mostrando para vocês, tá bom? Então, essa é uma característica que não é muito comum dos microcontroladores. Normalmente, os microcontroladores eles trabalham com um conversor analógico digital, mas digital analógico já é uma característica de microcontroladores com uma capacidade maior de processamento. Então, o ESP32 ele conta ainda com 2 terminais GND,
um terminal de 3.3 volts e um terminal de 5 volts, que no diagrama está identificado por VIN. E há também outros terminais mais, como RX, TX, CLK e outros. Então, observem aqui que eu tenho dois terminais GND, que são esses dois que estão identificados aqui e aqui, um de cada lado da placa. Um terminal de 3.3 volts, que ele vai servir para alimentação de sensores e atuadores que você necessite de tensão de alimentação de 3.3 volts. Um terminal VIN, que provém uma saída de 5 volts, também para alimentação de dispositivos externos da placa ESP32. E os terminais TX e RX, que são os terminais que são utilizados para comunicação UART. Então, o ESP32 ele tem dois canais de comunicação UART. Ele tem o canal 0 e tem o canal 2. Ele tem ainda a possibilidade de estabelecer comunicação com dispositivos externos no protocolo SPI, tá? Que são esses 4 terminais aqui que são utilizados para esse tipo de comunicação, e também no protocolo I2C, que a gente usa muito também para comunicação de display LCD, onde você diminui o número de terminais para comunicar a placa com o display. Então, vocês observem aí que tem alguns níveis de protocolo de comunicação que você pode trabalhar com a placa ESP32 e dispositivos externos. Existem alguns pinos com características específicas que os tornam adequados ou não para um determinado projeto. Eu vou trazer aqui nesse conteúdo, porque eu vou disponibilizar esse material em PDF para os senhores, uma tabela que mostra quais são os melhores terminais para você usar como entradas e saídas de dados, que você não vai precisar ter muita preocupação. Tá bom? Então, ó, os pinos destacados em verde nessa tabela que eu estou trazendo para vocês, eles podem ser usados tranquilamente, sem nenhuma ressalva. Os destacados em amarelo, eles podem ser usados, mas você vai precisar levar em consideração algum detalhe de comportamento inesperado que a placa pode apresentar. E os pinos destacados em vermelho, eles não são recomendados para uso como entrada ou saída de dados, tá legal? Então essa aqui é a tabelinha que vem trazendo, ou seja, disponibilizando cada terminal já com a identificação em cores verde, amarelo e vermelho, para você ter uma orientação quando você for projetar ou desenvolver algum projeto de automação usando a placa ESP32. Então essa tabela vai ficar no conteúdo de vocês aqui para poder facilitar quando você for desenvolver alguma proposta. Então, o que você precisa para programar uma placa ESP32? Você precisa de um computador. Você pode usar uma interface Android, né, através do seu celular, para você poder desenvolver um código-fonte, mas não é muito recomendado. O ideal é que você trabalhe com um computador, onde você vai ter a IDE Arduino instalada. Você pode ter a IDE 1.8 ou a 2.0. Aí você vai ver qual o ambiente que se adequa mais às suas características de interesse. Na verdade, tem algumas diferenças na IDE, mas as duas praticamente dispõem dos mesmos recursos. Você vai precisar, obviamente, da placa ESP32, onde vai estar alocado aqui o seu microcontrolador ESP32 e um cabo de comunicação USB, que você vai interligar a placa ESP32 ao computador. Então, a gente vai fazer uma atividade prática aqui. Nessa atividade prática, a gente vai usar o seguinte hardware. Então, nós vamos usar um hardware de entrada de dados, onde a gente tem aqui uma chave, e nós temos aqui o terminal GPIO 2 ligado diretamente no Terra através do resistor R5 e R4. Então, observe que essa tensão aqui ela permanece isolada do GPIO 2 porque a chave está aberta. Então, a princípio, esse terminal GPIO 2 ele fica em nível 0, mas quando a gente fecha a chave, aí a gente faz circular uma corrente da tensão. Agora a tensão entra no circuito, então vai circular uma corrente aqui, que vai se direcionar direto para o GPIO 2. Não indo para o Terra, por quê? Porque esse resistor aqui que está entre a tensão e o Terra, ele é maior do que o resistor que está entre a tensão e o GPIO 2. E nós sabemos que a corrente ela sempre vai buscar o caminho de menor resistência. Então, com a chave fechada, eu tenho nível lógico 1 no GPIO 2, com a chave aberta eu vou ter nível lógico 0 no GPIO 2. E aí a gente vai ter lá no GPIO 22 da placa ESP32 um LED.
Esse LED ele já tem o cátodo aterrado, tá? O cátodo já está ligado no terra e o anodo está ligado no GPIO 12. Então eu vou monitorar se esse LED vai acender ou apagar de acordo com o nível de tensão que eu vou colocar aqui no GPIO 22. Se for nível 1, presença de tensão, o LED vai acender. Se for nível 0, ausência de tensão, o LED vai apagar. E a nossa atividade vai ser essa. Apertou a chave, o LED acende. Soltou a chave, o LED apaga. Essa foi a mesma atividade que nós criamos na aula anterior, só que já usando o microcontrolador PIC. Então, estou fazendo duas atividades iguais, que é para vocês verem que programar um microcontrolador PIC é tão simples como programar uma placa ESP32. Aí a gente vai trabalhar dentro da IDE Arduino. Então, os senhores observem que a placa ESP32 ela te possibilita trabalhar com a IDE Arduino usando linguagem C de programação. A placa ESP32 também é compatível com o MicroPython, que é um outro ambiente de desenvolvimento onde você trabalha com linguagem de programação Python. Mas não é o caso da nossa atividade proposta aqui. A gente vai trabalhar com linguagem C aqui dentro da IDE Arduino. A IDE Arduino, originalmente, nativa, ela traz duas funções. Tá? Então, essa ideia, quando você abre ela já te traz uma função, que ela é chamada de setup. Essa função setup, ela é uma função... Primeiro, o que é uma função, né? Então, repetindo, função é um trecho de código que vai ficar demarcado, ou seja, delimitado, por um abre-chave e fecha-chave. Então, tudo que tiver dentro desse abre-chave e fecha-chave aqui pertence a essa função setup. Eu expliquei isso na aula passada, beleza? Estou explicando de novo aqui. E aqui no ambiente Arduino você tem uma função setup, que é onde você configura a placa ESP32. Então todas as linhas de código referente à configuração da placa estarão dentro da função setup. Ou seja, esse pino vai funcionar como entrada, esse outro pino vai funcionar como saída. Então isso são configurações da placa que ficarão, tá, que serão feitas aqui dentro da função setup. E nós temos uma outra função que é chamada de função loop. A função loop é uma função que você vai usar para você colocar as linhas de código referente à atividade que essa placa vai executar. Ou seja, que o microcontrolador vai executar. Então, a atividade de processamento dentro da função loop e as configurações dentro da função setup. Então aqui, a IDE Arduino, ela já traz um compilador de código aberto que permite você, inclusive, inserir novas bibliotecas para você trabalhar com outros sensores que, porventura, não estejam, que já não tenham biblioteca inserida aqui dentro dessa IDE. E a própria IDE, ela já te favorece no procedimento de gravação do teu código-fonte na tua placa ESP32. Legal? Então, senhores, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos para a IDE Arduino, tá bom? Lá na IDE Arduino, nós já vamos ter já o código pronto para poder desenvolver essa atividade que eu estou propondo. Então, vou mostrar para vocês o código-fonte pronto e vou mostrar o circuito com a placa ESP32, com aquela chave e com aquele LED, onde a gente vai desenvolver a nossa atividade. Volto a dizer, a mesma atividade da aula anterior que a gente fez com o PIC. Beleza? Então, vamos lá. Muito bem, pessoal. Então, agora a gente já está aqui no nosso ambiente Arduino. Observem que eu já estou com o meu projeto pronto. Então, quando eu abri a minha IDE Arduino, a primeira coisa que eu fiz aqui, primeiro, claro, eu salvei o meu projeto, né? Vim aqui em arquivo e salvei o projeto. Depois eu selecionei a placa ESP32 que eu vou trabalhar. Então, eu cliquei aqui ó, em placa, vim aqui em ferramentas, placa, e vim aqui em ESP32 e fiz a busca aqui pela placa Deutsch ESP-Kit V1, tá bom? Então é só procurar aqui que você vai achar a placa Deutsch ESP-Kit V1, tá aqui. Fiz a seleção da placa. Obviamente que o meu Arduino, né? O meu Arduino, ele minha placa ESP32, através do cabo USB já está plugada aqui no meu computador. Então, o que eu vou ter que fazer é identificar aqui a porta COM de comunicação. Então, senhores, se não tiver marcada, marque a porta COM, ok? E aqui está o meu projeto. Então, observem que eu começo o meu projeto com um cabeçalho. Já expliquei o que é um cabeçalho na aula anterior. Então, um cabeçalho é um trecho de código
que ele pode ser de múltiplas linhas ou de uma única linha. Se for de múltipla linha, ele vai estar entre esse barra asterisco, asterisco barra, e tudo que tiver aqui no meio é comentário. Tá bom? Isso aqui, comentário, ele está aqui no código a fins apenas de ilustração e orientação do projetista que vier a fazer uma análise do código-fonte. Então eu criei aqui um cabeçalho, né? Botei o nome do projeto, o nome do autor, a data, o processador que eu estou trabalhando. E logo depois, como eu também já havia explicado, no ambiente Arduino eu tenho duas funções, tá? A função setup, que é onde eu faço as configurações do meu pino, dos pinos da placa ESP32 que eu vou trabalhar. Então observe que eu tenho uma linha de código aqui, que ela é uma linha de código já padrão do Arduino, que você usa para você determinar se esse pino vai funcionar como entrada ou como saída. Então está aqui pin mode, né? Ou seja, é o modo que o pino vai trabalhar. Qual é o pino? Aí eu coloco aqui dentro do parâmetro dessa função de configuração do pino. Então aqui eu determino qual é o pino, no caso o GPIO 2, e aqui o modo que ele vai trabalhar, que no caso vai ser entrada, tá? Então lembrando os senhores que o GPIO 2 é onde está ligada a chave que eu vou inserir informação na placa ESP32. E aqui eu estou determinando o modo que o pino 22 vai trabalhar. Lembrando que no pino 22, o que eu tenho ligado lá é o LED que eu quero acionar com essa chave. Então esse pino 22 vai trabalhar como saída. Eu já vou mostrar para vocês isso aqui no protoboard. E por fim, eu tenho aqui a minha função loop. Dentro da minha função loop eu criei um bloco de tomada de decisão if, tá? Um if-else. Então o que é o if-else? É um se não. Então se o parâmetro do if é o que está aqui, ó, dentro desse parênteses aqui, ó. Se isso aqui for verdadeiro, o bloco do if, que é o que está aqui entre esse abre e fecha chaves, vai ser executado, ó. E se não for verdadeiro, isso aqui, ó, se o parâmetro do if não for verdadeiro, o que vai ser executado vai ser o bloco do else. Tá bom? Então, ó, o que eu estou dizendo dentro do bloco do if? Eu estou lendo, tá, aqui, ó, digital write, o pino 2. E estou dizendo, estou afirmando que esse pino 2 é igual a nível alto. Então isso só vai ser verdade quando a chave estiver pressionada. A chave do nosso hardware aqui, da nossa atividade. Tá bom? Então, quando a chave estiver pressionada, isso aqui vai ser verdadeiro. E eu vou escrever, olha aqui, ó, digital write, no pino de 22, que é onde está ligado o LED, nível alto. Caso isso aqui não seja verdadeiro, então eu vou escrever no pino 22 da minha placa ESP32 baixo. Aí o LED fica apagado. Tá bom? Então, no bloco do if eu acendo o LED, no bloco do else eu apago o LED. Então, como eu já disse, a ideia é apertou a chave, o LED acende, soltou a chave, o LED apaga. A mesma atividade que nós fizemos na aula anterior com o PIC. Legal? Então, olhando aqui na placa, observe que eu tenho aqui o meu ESP32, tá? Está alimentado aqui pela entrada USB do meu computador, e eu tenho aqui a chave, ó. Essa chave aqui, ela está ligada através desses dois resistores aqui. Perdão, a chave está ligada no VCC, tá bom? Que é o 3.3 volts. E o outro lado da chave está ligado lá no pino 2, no GPIO 2. Legal? Aí eu tenho esses dois resistores aqui que ficam intermediando o GPIO 2 ligado diretamente no terra. Então, se eu apertar a chave, eu vou ter nível alto no GPIO 2. Se eu não apertar a chave, eu tenho nível baixo. E aqui no GPIO 22, eu tenho o meu LED ligado, né? No GPIO 22, o anodo e o catodo ligado no terra. Legal? Então a ideia é essa. Quando pressionar essa chave aqui, uma vez que o código esteja gravado no ESP32, esse LED acende. Com a chave não estando pressionada, o LED fica apagado. Então vamos gravar o código aqui no ESP32. Então voltando aqui para a IDE Arduino, eu venho aqui na opção carregar, tá? Que é onde eu vou transferir o código para a placa ESP32, cliquei aqui e vou ficar aqui monitorando a minha barrinha de performance, o momento que o código já está gravado lá na placa ESP32, então vamos aguardar. Então, acompanhando aqui o progresso da gravação, observe que a barrinha de performance aqui concluiu.
eu estou aguardando aqui ó, o 100%, tá, de gravação do código. Então o código já foi carregado, está aqui, ó, terminou o carregamento. Agora eu já posso vir aqui para a minha placa ESP32. Então, o combinado na atividade foi, apertou a chave aqui, o LED acende, apertei a chave, o LED acendeu, soltei a chave, o LED apagou. Beleza? Então, pessoal, a ideia aqui foi mostrar a mesma atividade que nós fizemos na aula anterior, onde eu manipulo dois pinos, um GPIO de entrada, que no caso aqui, na nossa placa ESP32, eu utilizei o GPIO 2, e um GPIO de saída, que nesse caso aqui eu usei o GPIO 22. Bem, senhores, então, essa foi a ideia, né? Mostrar para os senhores aqui as características do microcontrolador PIC e do microcontrolador ESP32, dando aos senhores a propriedade de identificar qual dos dois microcontroladores vai atender você na sua proposta de projeto de automação microcontrolada. Tá bom? Mostrar também para você que programar um microcontrolador PIC não tem um grau de dificuldade inalcançável, é tão simples quanto programar um microcontrolador ESP32 usando o ambiente Arduino, tá bom? E deixando também aberto aqui para os senhores que, para quem assistiu essa sequência de 2 aulas, está disponível, através do link que eu vou deixar aqui na descrição, uma promoção que envolve o curso de programação de PIC e o curso de programação de ESP32. Então fiquem abertos. Se você tiver interesse em fazer apenas o curso de PIC, o link vai estar aqui na descrição. Se você quer fazer apenas o curso de ESP32, o link está na descrição. Mas se você quiser fazer os dois cursos, então não perca essa oportunidade, porque é uma promoção por tempo limitado. A princípio, eu vou deixar essa semana, essa promoção desse combo, para você que teve a oportunidade de participar aqui dessas 2 aulas de programação de PIC e de ESP32. Então, qualquer dúvida que você tenha, deixa aqui nos comentários, que eu vou ter o maior prazer de respondê-las. Obrigado.